Está no ar. A memória viva da música brasileira. Olá, ouvintes. É com muita satisfação que recebemos vocês em mais um programa da série A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco da vida e da obra musical de Joaquim Antônio da Silva Calado. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1848. Foi um compositor e flautista. Desde cedo conviveu com a música. O seu pai era professor de música e mestre de banda. Atuava na Sociedade dos Artistas e na Sociedade Carnavalesca Zuavos. Ouvimos de Joaquim Calado, Lundu Característico, na flauta Nuno Cruz, no piano Francisca Aquino. O primeiro professor de Joaquim Antônio Calado foi o seu pai. Ele ministrava aulas de piano e flauta. Percebendo que Joaquim seria um instrumentista promissor, ele inicia aula de regência em 1866 com o professor Henrique Alves de Mesquita, que recém havia chegado de uma temporada de 9 anos de estudos na Europa. Ouvimos com Leonardo Miranda a polca Querida por Todos, uma composição de Joaquim Calado que foi dedicada para sua grande amiga Chiquinha Gonzaga. Joaquim Calado e Chiquinha Gonzaga nutriam uma grande amizade e também participavam de vários projetos musicais juntos. Em 1867, Joaquim Calado casa-se com Feliciana Calado.
com quem tem 3 filhas e um filho. Com uma família para criar, vai em busca de proventos, atuando pela primeira vez como músico profissional. Ele atua como flautista no Teatro Ginásio Dramático, onde toca para a família imperial. Ele é o instrumentista mais popular na época do Império. Toca também em bandas e conjuntos, em salões privados e clubes populares. No piano, Ernesto Nazaré. Na flauta, Pedro Alcântara. Eles tocaram, de Joaquim Calado, a música Linguagens do Coração, que é uma composição do ano de 1872, e a gravação foi feita no ano de 1913. Em 1870, Joaquim Calado cria o seu próprio conjunto, O Choro do Calado. Ele passa a tocar flauta, acompanhado de cavaquinho e violão. Isso foi uma novidade na época, e sendo assim, ele tornou-se uma referência e um dos principais protagonistas na construção do gênero choro.
Ouvimos com Evandro e seu regional a música Flor Amorosa, uma composição de Joaquim Antônio da Silva Calado. Essa gravação é de 1974 e essa talvez seja uma das músicas mais conhecidas de Joaquim Calado. Em 1871, foi nomeado professor de flauta do Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Em 1879, ele é condecorado Comendador da Ordem da Rosa. Ouvimos com o conjunto Retratos a música Conceição, uma composição de Joaquim Antônio da Silva Calado. Agora teremos em nosso programa a participação do ouvinte. Você sabe quem foi Joaquim Antônio da Silva Calado? Joaquim Antônio da Silva Calado foi um músico carioca flautista. Ele aprendeu a tocar flauta e piano com seu pai. O Joaquim era muito amigo da Chiquinha Gonzaga e talvez seja um dos precursores do chorinho. É isso que eu posso falar de Joaquim Antônio da Silva Calado. Mas eu aprendi tudo isso no seu canal, A Memória Viva da Música Brasileira. Boa noite a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, melhor programa da rádio brasileira. Joaquim Antônio da Silva Calado, não faço a menor ideia de quem seja. Pelo nome, eu imagino que seja alguém de origem portuguesa, deve ser um artista primoroso, como ninguém. Espero ter contribuído um pouquinho com minhas hipóteses. Eu não sei quem era Joaquim Antônio da Silva Calado, mas conta pra gente aí quem era esse moço. Eu particularmente não conhecia o Joaquim Antônio da Silva Calado. Fiz uma breve pesquisa no YouTube e me deparei com a música Flor Amorosa, por sinal muito linda. Foi um músico brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, na década de 1840, e faleceu com apenas 31 anos de idade em 1880. Desde criança ele conviveu com música, pois seu pai era músico e professor de música e frequentava várias festas e bailes carnavalescos.
Com 15 anos, ele apresentou sua primeira composição e participou de orquestras. E depois entrou no Conservatório de Música, aprendendo composição. E daí em diante não parou mais. E o Joaquim Calado era conhecido também como o pai dos chorões e um dos criadores do choro. Era amigo de Chiquinha Gonzaga e de outros grandes músicos daquela época. Gostaria de agradecer aí a participação dos ouvintes que encaminharam aí os seus depoimentos para brilhantar ainda mais o nosso programa. Ouvimos com Sebastião Viana a flauta Pensa Só Que Você Viverá. Joaquim Calado compôs polcas, valsinhas, quadrilhas e choro. Ele deixou cerca de 66 composições, dezenas de polcas, como A Desejada, que foi composta em 1880, A Sedutora, Cruzes, Minha Prima, Puladora, Conceição, Flor Amorosa, Adelaide, Aurora, Suítes Manuelita, entre outras. Além delas, produz uma valsa, hermenêutica, a polca suíte pagodeira e 2 lundus, com o sugestivo nome de As Clarinhas e as Moreninhas, e outro mais conhecido, o lundu característico, que nós ouvimos no início do nosso programa. Além de compositor, Joaquim Calado é considerado exímio flautista. Sua sólida formação musical, associada às experiências nas rodas de choro, o leva à prática virtuosa, repleta de caminhos inovadores. Os saltos oitavados que utiliza corriqueiramente são de difícil execução e produzem a impressão de 2 flautas tocadas simultaneamente. Para desenvolver essa prática solista e de improvisação, ele cria em 1870 o seu quarteto, o conjunto Choro Carioca, ou Choro Calado, constituído por um instrumento solista, que no caso é a flauta executada por ele, 2 violões, um para a harmonia e o outro para o baixo, e um cavaquinho. Essa formação acaba por se tornar ideal para as rodas de choro, frequentadas na época por Chiquinha Gonzaga, Viriato Silva, Irineu de Almeida, entre outros, e consagra como
conjunto de choro. Assim, Joaquim Antônio da Silva Calado é protagonista importante na constituição do repertório do choro, na sua prática, conjunto improviso e na técnica instrumental, a flauta. Muito bem, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa, A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós conhecemos um pouco da vida e da trajetória musical de Joaquim Antônio da Silva Calado, que nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1848. Compositor, flautista, professor, foi um virtuoso em seu instrumento, a flauta. Espero que vocês tenham gostado e também quero vê-los no próximo programa, A Memória Viva da Música Brasileira. Muito obrigado pela audiência e até lá!